noite, que a paz e a presença do Senhor Jesus, o seu poder, esteja sobre a sua vida e sobre o seu casamento, sobre o seu relacionamento. Essa primeira semana do nosso propósito de oração e jejum, nós estamos tratando o casal, tratando o relacionamento. O Senhor está ensinando várias verdades aqui para nós, que nós precisamos colocar em prática, que não é bom que o homem esteja só, nós aprendemos. Depois o Senhor no terceiro dia nos ensinou a formação da família, que o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua esposa, à sua mulher. Ontem, no quarto dia, nós aprendemos sobre o sexo no casamento, porque o casal vai se tornar uma só carne. E hoje nós vamos, no quinto dia do nosso propósito de oração, nós vamos tratar o casamento é indissolúvel. E o texto continua sendo o mesmo texto. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E eles se tornarão uma só carne, para sempre. Nós poderíamos colocar aqui que é a vontade de Deus. Nós já vimos que o princípio da separação e da união sexual são muito importantes. Primeira coisa, deixar a família. Segundo, se unir sexualmente com a sua esposa. E hoje nós vamos ver então o terceiro princípio desse texto, que é o casamento indissolúvel. O que é um casamento indissolúvel? Jesus Cristo deixa claro que o casamento é uma realidade para toda a vida. É um compromisso que é firmado diante dos homens, mas em primeiro lugar diante dele no céu. A palavra de Deus diz, o que Deus uniu, que o homem não separe. Quando Deus une, Deus abençoe, que nós possamos como homens abençoar. Casamento é comparado com a união de Cristo com a sua esposa, com a igreja. E diz ali que a esposa, ela deve cuidar do marido. Ela deve ser aquela esposa que dá respeito ao seu marido. E com isso, o marido, que é a função de Jesus, ele irá amar o Senhor, o marido irá amar a sua esposa, Então nós vemos que respeitando o cônjuge, nós levantaremos nele um sentimento de amor, de cuidado com a sua esposa. O casamento é um compromisso sério, para toda a vida. Vamos ler o texto aqui de Mateus 19, 3-9, que diz o seguinte: Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando: É lícito ao marido repudiar a sua esposa por qualquer motivo? Então respondeu Jesus: Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, o fez homem e mulher? E disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não sois mais dois, mas, porém, uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: Por que mandou então que Moisés desse carta de divórcio e repúdio? Respondeu-lhe Jesus: Por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. O Senhor aqui lhe deixa muito claro as palavras que ele tem para falar sobre, os ensinamentos que ele tem para falar sobre o casamento. O primeiro princípio que nós vemos aqui nesse texto é que o que Deus uniu, que ninguém separe. Na união sexual, homem e mulher formam uma só carne e ninguém poderá separá-los. Ninguém tem poder, autoridade. O casamento, como instituição divina, o casal deve pedir a orientação de Deus sempre que tiver uma adversidade, sempre que tiver um problema, sempre que levantar uma causa, vá diante de Deus. Se o seu marido não é cristão, se a sua esposa não é cristã, vá você
que é, e peça ao Senhor sabedoria, entendimento, discernimento, revelação para como tratar com seu esposo, com a sua esposa. Vivemos uma época em que o divórcio é tão simples e pode ser feito até pela internet. A sociedade resolveu de uma forma tão banal aquilo que foi tão consagrado, tão abençoado por Deus como o casamento. A nossa sociedade, ela aceita essa prática. Por quê? Porque ela não conhece a vontade de Deus, ela não conhece os ensinamentos bíblicos. Muitas vezes ela está achando que vai ser uma solução, né? De uma forma tão natural, eles têm aceitado, né, o divórcio, que muitos já se casam sem compromisso. Eles já se casam com essa opção. Vocês já perceberam isso? Com esta condição. Se não der certo, divorcia. Por que eles fazem isso? Porque eles sabem que se houver qualquer dificuldade, qualquer diferença, e que vai acontecer. Porque o casamento é uma união entre duas pessoas diferentes, né? Duas pessoas que vieram de famílias, de ensinamentos, de princípios diferentes. Então vão haver divisões, sim, vão haver questionamentos, sim, mas é nessas horas que essa diversidade pode levar o casal de joelhos aos pés do Senhor Jesus. E com essa prática do divórcio, eles simplesmente quebram a sua palavra, que foi dada diante de Deus e dos homens, e praticam o divórcio. Então, o primeiro princípio desse texto é que o casamento que Deus uniu, que o homem não separe. O segundo princípio que nós podemos tirar do texto, Jesus está explicando que o plano original de Deus é casamento para a vida toda. A entrada do pecado no mundo aconteceu onde? No Jardim do Éden, não é verdade? E com ele veio o quê? A quebra de valores, né, fundamentais para o casal. Sendo que o valor mais importante que foi quebrado ali no Éden foi a obediência. Eles desobedeceram. E com isso, né, um valor muito importante foi quebrado. E a vida começou a correr por caminhos que não estavam traçados por Deus, né? E muitas vezes essa quebra de valores leva, né, ao divórcio, leva à separação, né? Todos os conflitos que vêm no casamento, eles poderiam ter um final diferente se nós buscássemos a orientação, a direção de Deus. Mas quando você é levado pelos teus desejos e o seu cônjuge também, vocês vão partir por aquilo que é mais fácil, porém que não agrade a Deus. Eu creio que Deus é Deus e Ele tem o poder de julgar. Então, a sua causa, as suas dificuldades, que você se ajoelhe aos pés do Senhor Jesus e peça a Ele que te dê esclarecimento. A melhor forma, eu acho, de você decidir sobre um divórcio ou não, é você que conhece o Senhor Jesus se render aos seus pés e pedir que Ele fale, que o Espírito Santo fale ao seu coração. A família tem sido atacada pela mídia, você concorda comigo? Com casamentos heterossexuais, com casamentos com vários tipos de mulheres, com casamentos tão fora dos padrões de Deus. E o que tem acontecido? As famílias, as pessoas, elas estão se conformando com aquilo que o mundo tem colocado. E esses apelos que a mídia tem feito, eles estão vindo, né, nos programas, eles estão vindo nos filmes, eles estão vindo trazendo, embutidos ali naquela história, naquele enredo, infidelidade, rebeldia, mentira, não é verdade? Quando nós estamos com a nossa vida diante de Deus, quando nós estamos assistindo algo que a mídia tem nos proporcionado, nós conseguimos ver perfeitamente aonde está a mão ali do inimigo realmente, para vir deteriorar e transformar e acabar mesmo, né, com o relacionamento, com o casamento, que é algo que Deus instituiu. A verdadeira felicidade
num casamento, ela acontece quando você é honesto, quando você é fiel com Deus, quando você é amoroso com Deus e com seu cônjuge. Porque aquela pessoa, aquele ser humano que ele tem um compromisso e um relacionamento com Deus, o que segura o seu casamento, eu costumo dizer, o que segura um casamento é o relacionamento da pessoa com Deus, é o temor que ela tem com Deus. Porque quando vier as dificuldades, quando vier as lutas, ela tem um Deus que a sustenta, ela tem um compromisso que foi firmado diante dos olhos de Deus, e isso pode segurar o casamento, isso pode dar vida longa aos casamentos. Se você tem um relacionamento com Deus, se você tem algo com Ele, um pacto com Ele, se quando você casou, você fez uma aliança com Ele. Eu acho que o tema de hoje, né, o casamento é indissolúvel, nós conseguimos passar aquilo que a palavra de Deus diz, né? Portanto, o que você ainda não não teve aqui as tuas respostas, que você possa entrar no particular, a gente está apta para conversar, né? E é meu prazer, e você pode orar a Deus, você pode ler a palavra. Nós temos livros que nós recomendamos, né, para quem está passando dificuldades no casamento, e a gente pode orientar vocês. Que o Senhor abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, estamos diante da Tua presença nesse 5º dia de propósito de jejum e oração. Pai, obrigada porque esta semana o Senhor está tratando, né, o relacionamento conjugal, o Senhor está tratando o casal. A Tua palavra está trazendo à tona toda a Tua verdade, toda a Tua vontade, tudo aquilo que o Senhor criou para o casamento. Que nós possamos viver os planos que o Senhor tem para o nosso casamento. Se existe aqui, Senhor, pessoas que já estão viúvas, que estão separadas, que elas possam ser orientadas e possam orientar outras vidas, as vidas dos seus filhos, dos seus queridos, dos seus amigos. Pai, que a Tua palavra possa frutificar na nossa vida, para que nós possamos abençoar outras vidas. Fica conosco, Pai, e nós queremos que o Senhor continue cuidando de nós e dos nossos casamentos. Em nome de Jesus que eu oro e abençoo todos vocês. Boa noite, até amanhã nesse mesmo horário.